Então, planejamento de vendas e operações, tá? Primeiro que o nome é estranho, tá? Mas foi o nome que foi colocado ali na teoria, que é planejamento de vendas e operações, que é o Sales and Operations Planning. O nome mais próximo da realidade seria um planejamento de recursos ali, ou um processo de equilíbrio das partes ali na operação. E eu vou fazer uma explicação de ponta a ponta aqui para você hoje, e vou falar de. Vocês vão perceber que a explicação vai para dois lados, tá? Primeiro é do ponto de vista profissional, então, como você ganha mais, consegue remunerações maiores tendo esse conhecimento, tá? Quem tem o conhecimento de ponta a ponta ali de Sales and Operations Planning consegue acessar salários aí de R$ 20.000 por mês, R$ 15.000 por mês, em cargos ali que talvez uma posição de especialista já chegue nesse nível de remuneração. Claro que depende do porte da empresa, tem vários fatores ali que vão te levar a isso. Então esse é um ponto, um lado profissional, e tem o outro lado, que é o lado da empresa, né? O empresário conhecendo mais sobre esse processo. E, obviamente, tá? Vou falar um obviamente aqui, porque todo empresário precisa treinar o time, e aí, obviamente, investindo no time aí para que o time consiga aprender mais e desenvolver o processo e desenvolver algumas outras coisas. Então a gente vai para estes dois lados, tá? Eu vou tangenciar ali um pouco do ponto de vista da empresa a importância desse processo. Não vou falar sobre a história toda do processo de SNOP aqui, tá? Não vou falar sobre a história toda. Em breve vou lançar um curso completo de SNOP. Esse provavelmente é o próximo curso que eu vou estruturar, completo de ponta a ponta. E aí, dentro desse curso completo de ponta a ponta, eu falo sobre a história do processo de SNOP, para você entender de onde surgiu isso e a importância disso. E o que eu posso falar aqui para você entender só um pedacinho da história é que, se você quiser buscar se aprofundar, entender de onde vem, procure toda a bibliografia, todos os livros da Oliver White. Eu sempre falo sobre a Oliver White aqui, porque foi a Oliver White que criou o termo SNOP, e eles já implementaram isso em várias empresas, e é a melhor referência ali para você poder entender como esse processo funciona. E no curso de SNOP que eu estou desenvolvendo, claro que eu estou usando essa bibliografia também como referência para buscar tudo que existe de melhor ali. O curso é uma composição da prática, né, da implementação do processo de SNOP e do que tem de melhor ali na bibliografia. Não está pronto ainda, vou começar a estruturar esse curso. Só estou falando porque a parte de história do método não, do processo você vai pegar nesse curso. E o processo de SNOP, tá? Ele é utilizado em empresas pequenas, médias e grandes, tá? Primeiro ponto, não é só utilizado em empresas grandes. Empresas grandes, claro que elas têm a nomenclatura, elas já definiram isso como um processo de SNOP, mas empresas pequenas utilizam sem saber, tá? Eu mesmo, no meu histórico profissional, eu utilizei o processo de SNOP sem conhecer o nome. E aí você vai entender por que isso ao longo da live aqui. Eu nem sabia o que era SNOP, eu já usava isso para poder equilibrar recurso, fazer projeção de médio prazo, entender ali se eu precisava fazer um investimento em algum equipamento ou não, dimensionar a capacidade de produção da forma correta. Então eu já utilizava, tá? Então pequenas empresas utilizam o processo sem saber. E aí tem três grandes dores ali que as pequenas empresas sofrem por utilizar o processo sem saber. Primeiro, que estão utilizando de forma desestruturada, tá? Se não tiver um profissional ali guiando o que está acontecendo, acaba utilizando isso de forma desestruturada e gera mais problema do que solução. Segundo ponto, decisões desintegradas, e as decisões ali não são otimizadas porque estão olhando só para um lado ali da operação. Então, isso é o que acontece na maioria das pequenas empresas. E se você está numa pequena empresa, você não precisa usar o nome SNOP como um processo. Processo assusta, tá? Processo assusta. Se você quiser vender algo, implementar alguma coisa dentro de uma empresa, e aí vale para você como profissional, esse recado é muito importante. Principalmente se você está numa empresa pequena ou média. Não fale que você está implementando um processo novo. Fale que você vai melhorar venda, fluxo de caixa e rentabilidade, tá? Que é isso que o processo de SNOP faz. E é essa dor do empresário, é essa dor do dono do negócio onde você trabalha. Essa dor, são esses três pilares. E o processo de SNOP, ele melhora
ou dois deles ou um deles. Difícil melhorar os três, tá? É raro você encontrar um caso que melhora os três, mas dois deles com certeza melhora. E aí lembrando quais são os pilares. Venda, que é aumento da venda, rentabilidade, melhorar a rentabilidade, e o outro, melhorar o fluxo de caixa, disponibilizar ali mais capital. E aí por que não consegue resolver os três, tá? Porque é muito difícil você conseguir equilibrar os três logo no início, tá? Quando você está implementando o processo. Mas claro que ao longo do tempo você consegue equilibrar esses três principais indicadores aí que qualquer empresa busca. Qualquer empresa busca isso. Então, você como profissional precisa colocar isso na cabeça, tá? Todo o trabalho que você faz tem que ser direcionado para melhorar venda, rentabilidade e fluxo de caixa livre, que é dinheiro na conta da empresa livre ali. E para você saber, se você não sabe o que eu vou falar agora, tem empresa que é muito lucrativa e está beirando a falência por um problema de fluxo de caixa. Descasamento ali entre o que está pagando para o fornecedor e o que recebe do cliente. E aí você, como responsável pelo processo de SNOP, que você vai conhecer ele aqui de ponta a ponta, você consegue ajudar na solução desse problema. Então vá com esse discurso, tá? Não vá com o discurso de implementação de processo se você está numa pequena ou numa média empresa.